Eu vou entrar num tópico agora que é bem complexo falar dele, tá? Sempre que eu falo dele gera polêmica, mas entendo, vocês estão aqui para entender mais profundamente o que é uma prospecção de clientes, tá? E nesse tópico, a gente vai falar sobre a visita e a interlocução com o cliente, tá? Visita de orçamento. Imagina que você vai visitar, eu vou colocar aqui até um exemplo, tá? Imagina que você vai numa mecânica, tá? Nada a ver com o nosso nicho. Você vai numa mecânica e o cara entra no teu carro todo cheio de graxa, pega no teu volante com as mãozonas preta de graxa para averiguar, abre o teu capô, mancha o capô de graxa e fica mexendo ali e fala, pô, vou dar uma olhada aqui. Aí você vai em outra mecânica, esse cara pega, antes de avaliar o teu carro, ele para, ele coloca uma lonazinha no banco, ele coloca uma proteçãozinha no volante, ele tá com as mãos limpinhas, ele tá com o uniforme da mecânica dele, ele vem com toda a educação, ele te atende, ele trata o teu carro como se fosse o carro dele. Se for na hora de fechar o conserto do teu carro, você vai fechar com o primeiro ou com o segundo? Tá? Construção é a mesma coisa. E até para nós, até uma forma de você estar à frente dos outros. Porque geralmente, quando o cliente pede um orçamento para um profissional, o que ele está esperando é um cara que realmente vai ali todo sujo de argamassa, vai estar desuniformizado, né? Por causa da cultura que a gente tem, vai estar de bermuda, chinelo, talvez uma regata, tá um bonezinho da Casa Bahia virado para trás. Então, quando você chega na casa do seu cliente, uniformizado, com uniforme de preferência limpo, tá? Para orçamentos. Eu tenho aqui uma estratégia que eu uso de trabalhar sempre, eu já procuro trabalhar sempre com um uniforme mais limpo, tá? E eu tenho dentro da minha mochila uma camisa reserva, porque dependendo da obra que eu estiver fazendo ali no momento, ela vai empoeirar. Então eu tenho uma visita para fazer no final da tarde. O que eu faço? Eu pego a minha camisa reserva limpinha dentro da mochila e vou lá visitar esse cliente, tá? A visita do cliente, lembra, você está lidando com o sonho do cliente, então você está lidando com uma coisa que ele tem de mais importante. E geralmente, tá, eu falei aqui, o cara vai mexer com construção uma ou duas na vida, geralmente uma construção e uma reforma. Geralmente, tá? Então, cara, possivelmente aquela é a única vez que você vai lidar com essa pessoa. Então, sabe aquele ditadozinho? A primeira impressão é a que fica? Cara, isso é crucial, que você faça uma boa apresentação. Um orçamento, uma visita de orçamento bem feita, já é 80% do caminho andado para você fechar aquele trabalho, tá? Isso é melhor até do que indicação, para vocês terem uma ideia. E isso, pesquisas que eu mesmo fiz. Quando você chega uniformizado e faz uma entrevista para o seu cliente, senta com ele ali antes, ou ele te atendeu ali, você pega e pergunta. Primeira coisa, pô, legal, tá fazendo uma reforma, ou vai estar construindo uma obra, pô, que bacana. Quanto tempo você se planejou para isso? Aquelas perguntas aleatórias, mas assertivas, tá? Porque, por exemplo, tá, uma estratégia. Se você chega para o cara e pergunta, pô, que legal, que bacana, você deve ter se planejado muito para construir essa casa. E aí o cara fala para você, pô, me planejei muito, é o meu sonho, estou me preparando há 5 anos. Então você já sabe que o cara se preparou financeiramente para fazer o acabamento da obra também. Você não vai ter surpresa de estar fazendo a execução do revestimento no meio da obra, o cara tem que parar, porque ele está preparado para aquilo. Então são perguntas assim, mais que a gente chama de perguntas indiretas, mas que para a gente as respostas são cruciais. E aí a gente vai, no caso da instalação de revestimento, nas três principais. O que eu vou instalar, qual o tamanho e qual o local vai ser aplicado. Geralmente, quando o cliente procura a gente, ele nunca procura só para tirar as medidas da obra e passar o valor do orçamento. Ele sempre quer saber, até uma forma de testar a tua experiência, tá? Algo mais. Pô, você acha que esse investimento vai ficar bom? Esse formato vai ficar legal aqui? Cara, no caso de uma reforma, cara, essa minha parede tem infiltração. Tá? O que você acha que eu faço para resolver aqui? Você acha que se eu instalar um revestimento em cima vai resolver? Então você tem que estar tecnicamente preparado, tá? E hoje você tem cursos, você tem workshop, você tem a própria internet que te capacita bastante para isso, se você souber filtrar o tipo de conteúdo que você consome, tá? Seja para o seu cliente a solução do problema dele. Voltando lá, ó, tá vendo o que a gente falou no comecinho do workshop. Seja a solução do problema dele. Se o cara vai fazer uma reforma no banheiro que tem infiltração, que está desplacando, que tá, você precisa estar tecnicamente preparado para tirar as dúvidas dele no momento do orçamento. Por exemplo, o cara vai fazer uma reforma no piso porque o revestimento está desplacando. Existem dois tipos de desplacamento. O desplacamento por expansão, que é onde o revestimento estufa, e existe o desplacamento por falha de colagem, que é onde o revestimento vai ficando oco, solta e a peça sai limpa, tá? Precisa saber explicar para o seu cliente isso. Cara, pô, soltou, não entendi por quê. Ah, cara, deixa eu dar uma olhada. Sem criticar o trabalho do outro profissional. Mostra a ética, tá? Pô, deixa eu dar uma olhada. Ah, cara, aqui a gente teve uma pequena falha de aplicação, tá? Houve um desplacamento aqui por falha de colagem. Pode ter sido argamassa, pode ter sido alguma coisa no processo, bem tecnicamente.
Ou um desplacamento por expansão. Cara, a gente teve aqui um desplacamento por expansão, tá? Ou seja, alguma junta que talvez não foi respeitada e o revestimento está dilatando e está soltando, tá? Então, basicamente, você tem que estar preparado tecnicamente, porque é diferente. Vamos supor aqui um outro caso. O cara recebe um profissional na casa dele para fazer um orçamento e aí o revestimento está desplacando. Cara, 90% eu falo isso porque eu vejo aqui, tá? Os profissionais chegam lá, o cara que instalou, acho que fez cagada, né? Você percebe que a linguagem já. Não, quando você age tecnicamente, o cliente já olha e fala, pô, esse cara ele é tecnicamente capacitado para fazer o meu trabalho. Então você já mostra o seu diferencial aí. Você já fez uma boa apresentação, você já chegou uniformizado, você já chegou limpo, já chegou organizado para fazer a visita de orçamento do cara. E você ainda mostra que é tecnicamente capacitado, cara, independente do valor que você cobrar, esse cliente vai acabar fechando contigo, tá? Então é muito importante essa apresentação, tá? Fechando essa primeira etapa, eu vou abrir para pergunta aqui. Lucas, tá me ouvindo? Vamos responder umas 2 ou 3 perguntas aqui desse Estou ponto? ouvindo. Alguém tem alguma dúvida aí? Eu libero aqui o microfone. Porque a gente já passa para o outro com as perguntas respondidas. Sem perguntas? O Ricardo está Pessoal, falando no mudo. não sei se alguém tem dúvidas, mas só trazendo aqui refrescando a memória sobre alguns assuntos que o Gustavo falou, sobre fotos, né? Fotografia. A fotografia é a forma mais fácil de vocês venderem o trabalho de vocês. E é importante que essa foto ela seja feita de uma forma mais profissional possível, que vocês se profissionalizem. Como é que você faz isso? Hoje, a internet, o Google, o YouTube, até no próprio Instagram, tem vários cursos práticos de minutos, 5 minutos, 10 minutos, ensinando a melhor posição, a posição correta do sol, a iluminação certa, para você bater a foto. Então não é simplesmente eu fazer um antes e depois. Pode ver, tudo que faz um antes e depois engaja muito. É você ir lá bater uma foto antes, como era, da reforma ou da obra crua, o meio e o depois. E você colocar isso na capa do Instagram, vocês vão ver como isso vai aumentar muito a conversão de vocês. Mas é muito importante que as fotos sejam feitas da forma mais profissional possível. Hoje qualquer celular aí bate foto de uma forma muito boa, né, bem profissional. E um outro ponto, além do Instagram, acho que o Gustavo não mencionou, mas o próprio Gustavo utiliza, vocês também podem usar o WhatsApp Business, né? Não usem não usem o WhatsApp tradicional para trabalho. Utilize o Business, porque lá, dentro do WhatsApp, você consegue colocar um portfólio de fotos também de obras que vocês já fizeram, né? E o WhatsApp ele é o primeiro contato, normalmente é o primeiro contato do cliente com vocês. Então, a forma como você vai recepcionar ele, vai responder ele vai entrar ali, vai ver fotos de obras que já foram feitas, é muito importante, é bem legal também. Tá, acho que agora tem umas perguntas, Gustavo. Da minha parte era só para reforçar. E sobre o perfil do cliente ideal que o Gustavo falou, amanhã, não sei se amanhã vai dar tempo, mas até sexta-feira, nós vamos enviar para vocês um formuláriozinho que ajuda a preencher e vocês entenderem qual que é o perfil de cliente ideal de vocês. Em determinada região, cidade, tudo, fica bem legal. Show, sensacional. Quais são as perguntas que a gente tem? Eu não consigo visualizar daqui. Estava nos comentários. A Scarlett mandou uma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui também agora. A Scarlett perguntou: cobrar ou não a visita ao cliente para fazer o orçamento? A visita de orçamento ela é um trabalho, tá? Então, citando aqui o meu exemplo, eu cobro visitas a partir de 20 quilômetros da onde fica aqui o meu ateliê. Então, vamos supor, num raio de 20 quilômetros eu não cobro, que geralmente são muito pertinho, eu venho aqui rapidinho e resolvo, dentro de Mogi das Cruzes, tá? Se é uma visita numa cidade vizinha, por exemplo, Suzano, que é uma cidade vizinha daqui, aí eu já cobro. Mas como que eu faço essa cobrança? Eu cobro por km, tá? R$ 2 por quilômetro rodado. Se a visita fica a 50 quilômetros da minha casa, eu vou cobrar R$ 100. Já deixo claro para o cliente que vai haver essa cobrança e que no caso de ele fechar o orçamento comigo, o valor vai ser descontado do orçamento que ele fechou. Por quê? Porque assim ele já sabe. Eu não posso perder o meu tempo. Tá? Se eu tenho que visitar uma cidade vizinha, eu vou perder no mínimo meio-dia do meu trabalho. Esses R$ 100 não vai pagar o meu meio-dia, mas ele vai pagar o meu combustível, ele vai pagar os gastos que eu tenho para me deslocar até lá. Então eu vou lá fazer a visita de orçamento para ele de graça, mas eu tenho de volta ali o combustível que eu gastei, pelo menos, tá? Então eu cobro dessa forma. Mas é uma coisa muito pessoal de cada profissional. Eu conheço profissionais que não cobram, eles preferem não cobrar. Mas é uma coisa muito pessoal de cada profissional. Eu não vejo como errado,
Tá? Muito pelo contrário, eu acho que é até justo, porque realmente é um trabalho que você executa. Então, cobrar por isso não é um problema. Mas quando você fecha essa obra, também é justo que você desconte o valor dessa visita aí. Tem outro? Mais alguma dúvida, pessoal? Show. Vamos partir para o próximo aqui.